Olá, calouro! Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Eu me chamo Rodrigo Fortes e eu sou diretor do Colégio Politécnico Unicorp, um dos maiores centros técnicos do estado de São Paulo. Se você está aqui vendo esse vídeo, parabéns! Você está inscrito no nosso curso e é fundamental que você permaneça no nosso grupo de alunos lá do WhatsApp. Não silencie o grupo nem saia dele, porque é por lá que a gente vai te passar todos os links das aulas, materiais e tudo mais. Antes de começar, eu preciso te passar 3 informações muito importantes. A primeira é que esse curso é gratuito. Sim, você terá acesso a uma série de aulas e terá acesso a todo o conteúdo sem nenhuma restrição. As aulas são liberadas sempre às 19h30 da noite, no horário de Brasília, e elas ficam gravadas por 24 horas para você poder ver e rever com toda a calma e tranquilidade. Eu recomendo fortemente que você separe agora caderno e caneta, reserve um espaço aí na sua casa onde você possa ficar mais tranquilo para absorver o máximo de conteúdo possível. Esse é um compromisso que você tem com o seu futuro profissional. E não menos importante, saiba que sim, esse curso possui certificado e ele é opcional. A nossa certificação é reconhecida em todo o território nacional. O certificado comprova que você fez o curso, vai com seu nome, CPF e a carga horária do curso, que é de 20 horas. Quando você emite o seu certificado, automaticamente você recebe uma apostila digital completa desse curso. Para isso, cobramos uma taxa simbólica, mas não se preocupe. O certificado ele não é obrigatório. Todas as aulas elas são totalmente gratuitas. No grupo de alunos que você está lá no WhatsApp, tem os prazos de até quando você pode assistir às aulas e até que dia você pode emitir o seu certificado, caso queira a comprovação que fez esse curso, claro. Não sabemos quando haverá outra turma desse curso, por isso eu recomendo que você acompanhe as aulas sem deixar elas passarem batido. Esse é o compromisso que você tem com o seu futuro e eu e todo o nosso time acreditamos em você. Por isso estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. É isso, calouro. Seja muito bem-vindo e boa aula para você. Salve, calouros! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de papiloscopia forense. Então, na nossa segunda aula, que foi ontem, nós falamos da classificação básica dos arcos, presilhas e verticilos. A gente também deu uma pincelada na classificação detalhada ulnar, radial, simples, composta, acidental e mais algumas coisas acerca disso. Então, como já é clássico, se você por algum motivo ainda não assistiu às aulas anteriores, não avança no conteúdo, não faz isso com você. Na aula passada mesmo, por exemplo, teve atividade prática. Então volta lá, veja tudo certinho, que eu quero que você absorva o melhor desse conteúdo, tá bom? Então, estamos aí fechados para a nossa terceira aula e hoje nós falaremos de um contexto mais profundo da papiloscopia e também mais prático, né? Então hoje a gente vai ver na prática como funciona técnicas de coleta direta e indireta. A gente vai também passar pelos métodos de revelação de uma impressão digital, que são físicos, químicos, ópticos.
Então vai ter muita coisa legal aqui pra gente ver juntos, beleza? Então já separa seu caderno, caneta e café pra gente dar start nesse conteúdo incrível, beleza? Calouros, então vamos lá. A gente vai começar aqui falando nessa aula os conceitos sobre impressões digitais latentes, visíveis e moldadas, tá? O que são impressões digitais latentes? Essas impressões, elas são invisíveis, né? Por isso que vem o termo latente. E elas são formadas quando suor, óleo e outros materiais presentes na pele dos dedos são transferidos para uma superfície, tá? Então a detecção e coleta dessas impressões é uma tarefa que é bem desafiadora, né? Só que é muito importante numa investigação criminal. A escolha da técnica apropriada para revelar uma impressão digital latente vai depender muito da superfície que ela se encontra, né? Por exemplo, superfícies porosas, né? Como papel, madeira, geralmente elas requerem o uso de reagentes químicos, como a ninidrina ou o DFO. Professor Rodrigo, o que é esse bendito DFO? DFO ou 1,8 diazafluoren 9-1 é um reagente químico usado no processo de visualização das impressões digitais latentes em superfícies porosas, especialmente o papel. Então, basicamente, é uma substância química, né? Então, ela reage ali com a impressão digital. Ela faz uma interação com os componentes do suor que são deixados na impressão digital. Então, tudo isso faz com que ela se torne visível sob uma luz específica, geralmente luz ultravioleta ou luz azul esverdeada. Quem já assistiu o CSI sabe que nós temos lá o clássico luminol. O luminol nada mais é do que uma substância justamente que ilumina fluidos corporais, né? Então, fluidos de todos os tipos, saliva, esperma, sangue. Então, é com auxílio dessa luz ultravioleta que a gente consegue enxergar, tá? O DFO, ele é particularmente útil porque ele reage principalmente com os aminoácidos que estão presentes no nosso suor. Esses aminoácidos, eles são menos voláteis e eles permanecem mais tempo nas impressões latentes, tá? Então sempre associa latente a invisível, beleza? O DFO, ele também é capaz de revelar impressões mais antigas que não podem ser detectadas por outros agentes. Rodrigo, mas que outros agentes? Por exemplo, a ninidrina. Eu sei que aparentemente eu estou falando uma coisa muito difícil aqui, mas eu vou mostrar um vídeo prático do uso dessas substâncias para vocês, tá? Como que funciona esse processo de revelar a digital com o auxílio dessas substâncias, perfeito? Então, substâncias não porosas como vidro, plástico, elas podem ser processadas com pós-fumigação com cianoacrilato ou luzes especiais, tá? Por exemplo, às vezes, né, a gente pode, vamos dar um exemplo fictício aqui, fazer a tentativa de recuperação de impressões digitais latentes em balão de festa após a explosão deles, né? Uma situação que pode ser encontrada em alguns cenários de crime. Então isso é um exemplo aqui para vocês, tá? Calouros, nós temos também as impressões visíveis e as impressões digitais moldadas, tá? As impressões digitais visíveis, elas também são conhecidas como impressões patentes. Elas são formadas quando a pele dos dedos entra em contato com algum tipo de substância. Pode ser tinta, pode ser sangue, pode ser graxa. Então ela é transferida para uma superfície.
tá? Essas impressões, elas geralmente são fotografadas no local do crime. Então, vamos supor que uma pessoa foi morta. A pessoa que cometeu aquele ato se sujou de sangue, aí vai e pega numa maçaneta e fica digital lá na maçaneta. Então eles fotografam e ampliam para ter uma análise mais detalhada, tá? Já as impressões digitais moldadas, essas impressões elas acontecem quando os dedos nossos eles tocam um material que pode reter a forma tridimensional das cristas da pele. Rodrigo, o que é isso, Rodrigo? Vamos dar um exemplo aqui, cena de crime onde os materiais são maleáveis, por exemplo, uma padaria, né? De repente a pessoa estava lá fazendo massa de pão, fica a digital em 3D na massa de pão, né? Ou a pessoa estava manipulando argila, né? Então tudo isso é geralmente encontrado em cenas de crime específicas, tá? A coleta dessas impressões normalmente ela exige a criação de um molde da impressão para preservar ela para uma análise futura, beleza? Então, outro exemplo aqui, o cara botou o dedo na manteiga, né? Então fica lá a impressão digital moldada na manteiga de um sanduíche, né? E o cara deixa para trás ali na cena do crime, tá? Agora, falando mais profundamente sobre as técnicas de coleta, nós temos a coleta direta e nós temos também a coleta indireta. Então, a gente já sabe agora, calouros, que a coleta de impressões digitais é um processo difícil, é um processo crítico na investigação forense. Então, a coleta direta é usada quando as impressões digitais estão visíveis a olho nu. Isso acontece quando a pessoa que deixou aquela impressão digital, ela tinha algum tipo de substância na sua mão, tinta, sangue, sujeira, e transferiu um contorno claro e visível do padrão da digital para a superfície. Eu queria até fazer um adendo aqui. Na vida real, calouros, essas digitais não é que nem seriado, que o cara vai lá e ele pega numa maçaneta e fica digital bonitinha. Não, elas ficam dificilmente preservadas. Então, o cara colocou a mão lá, vai ficar aquele rastro, né? Às vezes você não tem a impressão digital perfeita ali, você só consegue pegar um ponto específico dela, que é onde tem aquelas minúcias que a gente falou na aula anterior, tá? Então, os peritos, né, papiloscópicos, quando eles chegam no local do crime, eles precisam usar de várias técnicas aí para conseguir preservar o máximo possível dessa impressão digital, tá? Por exemplo, eles usam fita adesiva para levantar a impressão daquela superfície, né? Se a pessoa deixou uma marca de sangue com a digital numa porta, então eles colocam uma fita adesiva para descolar ela da porta e transferir ela para uma folha de acetato. Então isso é guardado e é examinado depois, tá? Aí nós temos a coleta indireta. A coleta indireta, ela é usada quando as impressões digitais não são facilmente visíveis, tá? Então essas são chamadas de impressões latentes, e aí, como eu já disse anteriormente aqui, são formadas pelos resíduos oleosos, né? Suor que a nossa pele deixa naturalmente, beleza? Então eu vou dar aqui para vocês um conteúdo agora em vídeo com o objetivo de fazer uma contextualização prática, tá? Esse vídeo é da ilustre professora Carla Francis, que ela é mestra em química, e aí ela mostra o passo a passo dessas coletas, tá? Então vocês vão ver agora como que funciona o primeiro processo de coleta que eu falei aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo rodar o vídeo. Então, vamos supor que a gente esteja revelando uma impressão digital com a técnica do pó de carvão. Então, vai rodar o vídeo aí para vocês verem como que funciona. Dá uma olhada.
Oi pessoal, bem-vindos à nossa série de experimentos forenses. Eu sou a professora Carla Francês e a gente vai começar com um experimento muito comum na rotina de um perito criminal, que é a identificação de impressões digitais ocultas utilizando a técnica do pó. Imagine que somos peritos criminais e que essa taça estava na cena de um crime. Como bons peritos e observadores, nós acreditamos que há uma impressão latente, uma impressão oculta nessa taça. Se conseguirmos revelar essa impressão digital e compará-la, por exemplo, com de um suspeito, quem sabe esse crime pode ser desvendado. Vamos utilizar carvão comum. Eu utilizei o almofarize e o pichilo para triturar, para deixar esse pó o mais fino possível. Isso é muito importante para que a impressão digital seja revelada com qualidade. Vamos lá, revelar a impressão digital? Acredito que as impressões digitais elas estarão mais nessa base. É aqui que eu vou aplicar com a ajuda de um pincel comum de maquiagem mesmo, eu vou aplicar o carvão. Agora, basta você dar uma batidinha, mais um pouquinho. E delicadamente, você vai passando o pincel para retirar o excesso. Prontinho, impressão digital revelada. Agora eu posso fotografá-la para análise posterior em um laboratório, por exemplo, ou retirá-la com auxílio de uma fita adesiva para também análise posterior. E é isso que eu vou fazer agora. Agora, com cuidado, colocar a fita para retirar a impressão digital revelada. Aqui temos as 3 impressões digitais que foram reveladas na taça. Presta atenção nessa daqui, olha a nitidez dessa impressão digital. Muito legal, né, calouros? Só que a gente tem outras formas também de fazer essa revelação da digital, beleza? Então a gente vai falar agora justamente sobre os métodos que podem ser físicos, químicos ou ópticos. Então, os métodos de revelação físicos. Nós temos aí, por exemplo, o pó fluorescente. Tá? O pó fluorescente ele é uma ferramenta especializada na revelação das digitais latentes. Então lembra que eu já expliquei o que é latente, né? E ele é muito eficaz, ele é muito eficiente quando a gente vai falar ali de superfícies escuras ou superfícies que são multicoloridas ou altamente padronizadas, tá? Esse pó que eu estou falando para vocês aqui, o pó fluorescente, ele tem uma propriedade especial que difere ele de outros pós usados na revelação de impressões digitais. Ele é capaz de emitir luz quando exposto à radiação ultravioleta, a luz ultravioleta, ou outra fonte de luz específica também, tá? Esse tipo de pó, ele é aplicado a superfície suspeita ali, geralmente uma digital latente, né? E a gente faz a aplicação do pó levemente sobre uma superfície, igual vocês viram no vídeo anterior, muitas vezes com a ajuda de um pincel. Tem que ser um pincel macio, tá? Se não for um pincel macio, você pode destruir aquela impressão digital. Então é um toque muito sutil, muito leve, muito tranquilo, né? E aí, posteriormente, você, em vez, né, de simplesmente levantar a impressão digital com uma fita adesiva, igual vocês viram no vídeo anterior, a gente ilumina aquela área com a luz ultravioleta. E aí o que vai acontecer? A luz ultravioleta ela vai reagir com esse pó, né? Então vai fazer com que esse pó floresça e vai revelar a impressão digital em detalhes nítidos contra o fundo, que geralmente é obscurecido pela fluorescência. Então o fundo fica escuro, né, pelo brilho da fluorescência, perfeito? Então a utilização do pó fluorescente
tem vários benefícios muito significativos. Então ele permite a detecção de impressões digitais que poderiam ser perdidas devido à natureza da superfície da onde elas estão localizadas, né? Se for uma localização ali de difícil acesso, você pode perder. Também pode ser útil em situações onde a área a ser examinada é muito grande e seria difícil de analisar utilizando métodos mais convencionais, né? Além disso, quando a fluorescência é capturada corretamente, a gente pode fotografar ela e isso pode resultar em imagens de altíssima qualidade e tudo isso pode ser muito valioso para análise, né, subsequente e para o uso dos procedimentos aí legais. Inclusive, falando em fotografia, nós temos também a área da fotografia forense, tá? Existem os fotógrafos forenses que só trabalham com fotografia, tá? Então tem aí algumas oportunidades de concurso, você precisa ver se tem aí dentro do seu estado, mas é um ramo de atividade que existe e está vinculado à polícia científica, beleza? Então, como com todos os métodos de levantamento das impressões digitais, o uso do pó fluorescente ele precisa de um treinamento, ele precisa de habilidades adequadas, né? É importante que os profissionais que usam esse pó fluorescente estejam utilizando os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, né? Por quê? Porque esse pó ele pode ser prejudicial se ele for inalado ou se ele entrar em contato com a pele. Então é sempre recomendado que o pó fluorescente seja utilizado em um ambiente bem ventilado e se não tiver, né, às vezes pode ser que ele seja utilizado dentro de um ambiente fechado, um apartamento, uma sala de repente de uma casa, né, que não tenha ventilação, mas aí você precisa estar usando o equipamento de proteção pessoal adequado. Tá? Então também vou mostrar para vocês aqui o uso prático deles no campo real, beleza? Vai subir o vídeo aí na tela da professora Carla Francês. Então a gente vai ver aí como funciona a identificação de sangue oculto com luminol. Dá uma olhada. Oi pessoal, hoje nós vamos utilizar a técnica de revelação de sangue oculto. Vocês já ouviram falar no reagente luminol? Pessoal, o luminol é um reagente mundialmente conhecido por suas propriedades quimiluminescentes em contato com o sangue. Mesmo naquelas superfícies que continha sangue, foram limpas, superfícies limpas, muito bem limpas, é possível com esse reagente detectar a presença de sangue oculto. Pessoal, eu preparei uma solução contendo luminol e hidróxido de sódio, ok? Eu utilizei 0,1 grama de luminol e uma solução de 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio. Ela está aqui prontinha, minha solução contendo o luminol. E nesse recipiente aqui, eu preparei uma solução de peróxido de hidrogênio com a concentração aproximada de 30%. Pessoal, esse recipiente contém vestígios de sangue. Eu vou acrescentar primeiro a minha solução de peróxido de hidrogênio e, por fim, a solução contendo luminol. Percebam o surgimento de uma coloração azulada. Essa cor indica a presença de sangue oculto. E ainda falando sobre essa parte de revelação, calouros, e vamos falar agora dos métodos químicos propriamente ditos, né? Um dos mais comuns é a ninidrina, que eu já falei anteriormente, que reage justamente com os aminoácidos presentes no suor da pele, né? E aí ele produz uma cor roxa. Então eu vou mostrar uma prática para vocês aqui do funcionamento da ninidrina, perfeito? Então vai subir o vídeo aí para vocês, olha só. Oi pessoal, estamos aqui novamente com a nossa série de experimentos de técnicas forenses e hoje nós vamos revelar impressão digital utilizando uma solução de ninidrina.
Essa solução ela é ótima para revelar a impressão digital em superfícies porosas, como o papel. Imagina que um perito encontrou uma carta na cena de um crime, de um suposto suicídio. Os peritos irão investigar se essa carta realmente é da pessoa que possivelmente se suicidou. Bom, eles podem revelar as impressões latentes que estão nessa carta utilizando uma solução de ninidrina. E é isso que a gente vai fazer com essa folha, com esse papel A4. Revelar impressões digitais ocultas que eu estou deixando nessa folha de papel. Vamos lá? Para preparar a solução de ninidrina, nós precisamos do reagente ninidrina. Eu utilizei 0,5 gramas desse reagente, com 30 ml do álcool etílico, que eu medi aqui nessa proveta. E aqui nós temos a solução de ninidrina, ok? Coloquei essa solução no borrifador e agora a gente vai borrifar sobre o papel A4. Pessoal, essa é uma reação lenta, ela demora dias para acontecer, para revelar as impressões, mas há uma forma de acelerar. Eu estou borrifando a solução contendo ninidrina, eu vou colocar um pano de prato qualquer e vou, com o auxílio de um ferro, eu vou aquecer essa folha 4 contendo a ninidrina. E eu preciso fazer isso várias vezes. Olha só, eu espero ela secar e faço isso repetidas vezes. Muitas vezes, 8, 10 vezes, ok? Pessoal, percebam que a impressão digital começa a ser revelada e ela apresentará essa coloração púrpura, roxa, ok? É um processo lento, como eu falei para vocês, e a gente vai continuar aquecendo. Bom, calouros, então tem outros métodos químicos também, né, que incluem o uso de luz ultravioleta, que eu já falei para vocês aqui também. Tem o uso do cianoacrilato, que é o ingrediente ativo da nossa cola Super Bonder, né, Super Cola, e tem o iodo também, beleza? Então os métodos químicos, eles são geralmente úteis em superfícies porosas, papel, madeira, né? Então onde as impressões digitais podem penetrar na superfície. Então vou mostrar a prática aqui para vocês também do cianoacrilato. Dá uma olhada, olha só. Pessoal, vamos para mais uma técnica de revelação de impressão digital. Agora nós vamos utilizar a técnica do cianoacrilato. O cianoacrilato é o principal componente das supercolas, como essa Super Bonder. Pessoal, nós precisamos, primeira coisa, da cola, da supercola contendo cianoacrilato. Eu preciso também de água quente em torno de 60 graus, por isso que eu utilizei esse termômetro. E a minha impressão digital a ser revelada está nessa lâmina. Vamos lá? Coloquei aqui nesse recipiente que eu fiz de papel alumínio cerca de 15 gotas do cianoacrilato. A minha água quente é aqui nesse recipiente plástico. Vou apoiar a minha lâmina aqui, próxima da cola, e vou isolar o meu sistema. Eu vou fechar e aguardar 5 minutos e já mostro o resultado para vocês. Esse é o resultado final. Percebam que a impressão digital revelada apresenta uma coloração branca, tá vendo? A impressão digital revelada é branca e rígida.
Então a gente começa a entender, calouros, que a papiloscopia trabalha em conjunto também com a química forense, né? Então existem várias técnicas que podem contribuir de fato para que a gente tenha o melhor resultado possível na hora de fazer essa identificação, né? A gente vai falar também aqui do passo a passo da técnica de revelação utilizando o iodo. Então também vai rodar um vídeo aí para vocês, dá uma olhada nele. Pessoal, esse é o nosso segundo experimento de técnicas forenses. Nós vamos revelar a impressão digital em folhas de papel utilizando o reagente iodo. Olha só, pessoal, o iodo é esse sólido, granulado. Tem uma coloração cinza bem escura, cor de chumbo. E ele passa do estado sólido para o estado gasoso facilmente. Você lembra o nome dessa mudança de estado físico, do sólido diretamente para o gasoso? Pensa um pouquinho aí. Eu pressionei cada dedo da minha mão direita, começando pelo polegar na primeira tira do papel, indo até a tira número 5 com o dedo mindinho. Agora é só revelar essa impressão digital. Pessoal, aqui eu montei um sistema de aquecimento. Nós temos um bico de Bunsen, o tripé e a tela de amianto. E sobre a tela de amianto eu coloquei um Erlenmeyer contendo alguns cristais de iodo. Agora eu vou ligar o bico de Bunsen. Vocês vão perceber que rapidamente a gente tem a formação aí do vapor de iodo. Agora é só revelar a nossa impressão digital latente. Percebam como é rápido. Pessoal, passaram 5 minutos e olha só como é importante, após a revelação da impressão digital, vocês fotografarem ela imediatamente. Por quê? Ela volta a ser uma impressão digital oculta, a ser uma impressão digital latente. Show, né, calouros? Bom, aí nós temos os métodos ópticos, né? Os métodos ópticos usam a luz, que eu já falei aqui também, para revelar ou melhorar as impressões digitais. Também pode envolver o uso de luz ultravioleta, luz infravermelha ou luzes com diferentes comprimentos de onda para destacar as impressões digitais contra aquele fundo, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Se você tem uma televisão, a sua televisão é composta de vários pixels. Se você tiver um único pixel branco no meio de uma televisão toda preta, dificilmente você vai conseguir enxergá-lo, né? Agora, essas luzes, elas destacam esse pixel, vamos dizer assim, e aí você consegue realmente ver aonde que eles estão, tá? Então a luminescência ela pode ser empregada onde um químico reage a uma luz numa determinada frequência, fazendo com que a impressão digital brilhe, como a gente já viu ali em cima, né, agora há pouco, mais ou menos como funciona com o pó fluorescente, beleza? Todos esses métodos, eles têm as suas vantagens, eles têm as suas desvantagens e eles podem ser mais ou menos adequados dependendo da natureza da cena do crime. Do tipo, vai depender também do tipo de superfície que a impressão digital foi deixada. Então, os profissionais da papiloscopia, eles devem ter um entendimento completo de cada método e eles devem ser capazes aí de escolher o mais adequado para cada situação específica, beleza? Então, só fazendo um adendo aqui, que na nossa próxima aula nós veremos, calma que a aula não acabou, tá? Mas a gente vai ver como funciona a necropapiloscopia.
Então, nessa aula em específico, eu estou focando mais na parte química de revelação, né? A gente vai falar um pouquinho também de como funciona a manipulação dessas evidências, transporte, que é o tema do nosso próximo tópico aqui. Mas na aula que vem a gente vai mostrar na prática os processos de necropapiloscopia. O que é necropapiloscopia? É a papiloscopia aplicada em cadáveres, tá? Então aqui a gente já viu como é aplicado em objetos, como é aplicado em superfície, seja ela porosa ou não, né? De repente uma superfície que vai ter ali uma absorção e vai mostrar a impressão digital de forma tridimensional. Então aqui é mais focado em objetos, né? Então, próxima aula em pessoas, em específico cadáveres. Por quê? Existe uma dúvida muito grande acerca das técnicas papiloscópicas que são utilizadas, por exemplo, para coletar a impressão digital de um cadáver que estava, por exemplo, afogado, passou muitos dias embaixo da água, e tudo isso acaba atrapalhando, né, a coleta do quirodáctilo, e traz ali, às vezes, uma dificuldade, né, para essa identificação. Então existem várias técnicas, waterboarding, tudo isso a gente vai trabalhar na nossa próxima aula. Então não perca a próxima aula, que talvez, se você acha interessante a coleta, né, em pessoas, você vai gostar muito do conteúdo da próxima aula. E aí a gente tem, né, uma abundância de estudos de caso que a gente vai trazer, mas na prática aí para vocês entenderem na vida real como funciona o trabalho de um profissional da papiloscopia, beleza? Então, dando continuidade aqui, calouros, a gente vai falar da preservação e o transporte dessas evidências que contêm as impressões digitais, né? Tudo isso é muito importante, porque as digitais, elas são elementos críticos numa investigação criminal. Cada peça de evidência, ela deve ser manuseada com muito cuidado, um cuidado extremo, para preservar a integridade daquelas impressões, evitar a contaminação dessas impressões, talvez até evitar a destruição dessas impressões digitais. Então a gente vai detalhar aqui algumas etapas e precauções que são fundamentais para a preservação e o transporte dessas evidências, tá? Então, em primeiro lugar, nós temos a manipulação da evidência. É muito importante que essas evidências sejam manipuladas o mínimo possível. Para quê? Para prevenir que não haja uma degradação ou uma distorção das impressões digitais presentes, né? Então, às vezes, o perito pode tentar fazer a coleta da digital uma vez, não deu certo, tenta de novo. E aí, tudo isso vai causar uma degradação naquela digital, tá? Então, recomenda-se que os profissionais envolvidos ali na coleta e na preservação, eles usem, por exemplo, luvas sem pó para evitar a introdução de novas impressões ou a adulteração das impressões existentes, tá? Rodrigo, como assim luvas sem pó? Quando você vai comprar luvas numa farmácia, né, principalmente as luvas de látex, ela tem um pó, ela tem um talco, então evita-se o uso desse tipo de luva, tá? Então tudo isso pode ajudar ali a atrapalhar, na verdade, né? Não é ajudar, vai atrapalhar aquela coleta. Os investigadores, né, os profissionais ali, sejam da papiloscopia ou da perícia no geral, eles devem pegar os itens de maneira estratégica. Ou seja, vai pegar alguma coisa ali que tenha uma digital, ela não vai colocar, ela tem uma pinça que tem uma digital, por exemplo. Ah, Rodrigo, mas uma pinça é um objeto muito pequeno, mas lembra que eu falei das minúcias? O nosso quirodáctilo, que é o nosso dedão aqui, ele é utilizado como base para pegada. Tudo que a gente vai pegar, você vai pegar numa garrafa, você pega assim. Então, seu dedo, ele sempre vai ser usado como base, tá? Então, mesmo numa pinça, ela vai ter uma área de absorção dessa impressão digital. E aí, vai fazer a coleta dessa pinça, né, como uma evidência, vai pegar ela pelas bordas, tá? De maneira estratégica,
para que não fiquem as impressões digitais daquele perito, né? Um copo, por exemplo, um copo pode ser segurado pelo fundo ou pela borda superior, ao invés do meio. Normalmente a gente segura o copo pelo meio, né? Então, quando o perito papiloscópico vai fazer essa análise, ele vai pegar, né, nas extremidades ali, onde vai ter o mínimo de contato possível para não estragar as evidências, né? Então, o meio é onde é mais provável de uma pessoa segurar ali para beber aquele líquido, né, que continha no copo. Manipulação inadequada da evidência pode resultar numa série de problemas. Então, se o objeto for segurado sem luvas, o óleo e o suor das mãos daquele manipulador, né, do perito, do profissional da papiloscopia, podem contaminar ou podem obscurecer as impressões já existentes. Então, ficar manuseando excessivamente aquele objeto pode esfregar ou danificar as impressões digitais. Você quer ver um perito ficar louco? É você estragar, né? Você justamente esfregar ali qualquer objeto na impressão digital, porque ela vai ficar praticamente sem nenhuma possibilidade de análise, tá? Aí a gente tem um segundo ponto também, que é a proteção da impressão. A segurança da impressão digital, ela é tão crítica quanto a coleta, tá? Dependendo das características do objeto, dependendo da situação, elas podem ser aplicadas em diferentes técnicas para resguardar essas impressões, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Objetos menores, objetos pequenos, né? Uma chave, um telefone celular. Após a revelação das impressões digitais, vamos colocar aqui, seja através do pó, a gente pode proteger elas usando fita adesiva transparente. Essa fita, ao ser aplicada cuidadosamente sobre as impressões, ela captura, ela gruda aquele pó e preserva a impressão, né? E aí sim, essa impressão pode ser então transferida para uma superfície que a gente chama superfície de contraste, para uma visualização mais clara. Então, depois desse processo, os objetos eles são devidamente acondicionados em sacos de papel ou envelopes especiais para guarda de evidências, tá? Então eles têm lá a gente chama de cápsula, né? Tem uma cápsula específica que, uma vez lacrada, ninguém mais pode abrir, a não ser a pessoa que vai fazer a análise, tá? E tudo isso é catalogado. Então, enviei as impressões digitais para um laboratório lá da Polícia Civil. Quem for abrir aquele lacre vai ter lá, fulano de tal abriu o lacre, ciclano manipulou as impressões digitais, Beltrano fez isso, isso e aquilo. Então tudo isso vai sendo registrado ao longo do período que vai acontecer essa investigação, tá? Ainda falando sobre objetos, no caso de itens maiores ou itens fixos, né, tipo a maçaneta de uma porta, ou uma porta propriamente dita, ou uma janela, né, a proteção das impressões pode ser feita usando tubos de plástico ou papelão. Esses tubos eles são posicionados sobre a área que contém aquela impressão e cria uma barreira física que protege a evidência contra danos ou contaminação, tá? Por exemplo, imagina que uma impressão digital encontrada numa janela, né? De repente essa janela está quebrada numa cena de crime. Então, devido ao estado frágil do vidro, o movimento do objeto poderia danificar a impressão. Então, um tubo de plástico ou um papelão pode ser colocado sobre aquela área para proteger até que ela possa ser analisada e documentada. Beleza? No terceiro ponto, calouros, nós temos o acondicionamento da evidência. Então, uma vez que a evidência tenha sido devidamente protegida, o próximo passo é garantir que ela seja armazenada e transportada de maneira segura. Para isso, é necessário a gente utilizar um recipiente adequado,
um recipiente que seja capaz de manter a integridade da impressão durante todo o processo, tá? Então, normalmente, sacos de papel, envelopes, caixa de papelão são os materiais de escolha para acomodar a evidência, tá? Eles fornecem um ambiente seco, um ambiente estável, que ajuda a preservar essas impressões. Por exemplo, uma arma de fogo com impressões protegidas, elas podem ser envolvidas num papel limpo colocada numa caixa de papelão para evitar qualquer contato, qualquer atrito que possa danificar essas impressões. Por outro lado, itens mais frágeis, itens mais delicados, eles podem necessitar de uma embalagem adicional para garantir a sua proteção, né? Tipo um vaso de cerâmica, por exemplo, que contém uma impressão digital. Ele precisa ser envolto de um material de enchimento antes de ser colocado numa caixa de papelão, né? Rodrigo, o que é material de enchimento? Um isopor, por exemplo, né? Quando você compra alguma coisa lá online, um vaso de planta, você recebe, geralmente ele está com um isolamento ali, né? Para evitar a quebra daquele objeto, perfeito? Então, em resumo, é isso, tá? O plástico mesmo, ele pode criar um ambiente úmido dentro do saco, o que pode levar à degradação das impressões, tornando elas menos nítidas ou até indecifráveis, tá? Então essa umidade ela pode ser prejudicial para as impressões que foram reveladas usando as técnicas de pó. Então tem sempre que pensar realmente nessa forma de acondicionar a evidência, tá? Como quarto ponto, calouros, a gente tem a identificação da evidência, tá? Então, com a evidência devidamente protegida e acomodada para o transporte, o passo seguinte é garantir que ela seja corretamente identificada, né? Então, essa etapa ela envolve o fornecimento de todas as impressões, todas as informações necessárias que vão acompanhar a evidência ao longo de todo o processo investigativo, beleza? Rodrigo, como assim identificação da evidência? Colocar a etiqueta, né? Quando você vai viajar, você vai para um aeroporto, eles não colocam uma etiqueta na sua mala? Aquilo lá é uma forma de você fazer uma identificação, né? Então a etiquetação ou identificação da evidência deve incluir detalhes como a data, o horário em que a evidência foi recolhida, a localização precisa da onde ela foi encontrada. Então, por exemplo, numa cena de crime em uma casa, você precisaria anotar o endereço exato, a sala específica, o local da sala onde essa evidência foi descoberta, né? O objeto em específico. Então, além disso, é fundamental que a etiqueta contenha o nome da pessoa que coletou a evidência. Esse registro é importante para manter a cadeia de custódia e pode ser necessário para um testemunho futuro, caso a evidência seja utilizada em julgamento, tá? Também é necessário que a descrição detalhada dessa evidência esteja na etiqueta e se inclui a natureza do objeto. Por exemplo, canivete de bolso preto. A localização exata da impressão digital no objeto, né? Como, sei lá, impressão digital encontrada no lado do cabo do canivete. Então esses detalhes eles podem ser cruciais na fase de análise, tá? Então, ao cuidadosamente identificar cada item da evidência, a gente garante que as informações importantes permaneçam anexadas à evidência, mantendo a integridade do processo investigativo. E aí, com isso, calouros, a gente assegura que todas as partes interessadas tenham acesso às informações necessárias, tá? Então, a gente ainda tem mais algumas coisas aqui para falar, que é o quinto ponto, que é o translado de evidência.
A fase final de garantir a preservação das impressões digitais é o transporte da evidência daquele local de crime para o laboratório ou local exato da onde ele vai ser analisado. Essa etapa ela requer uma atenção muito grande, uma atenção meticulosa. Por quê? Porque fatores externos podem comprometer a integridade dessa evidência, tá? É importante, calouros, durante o transporte, que a evidência seja mantida sob condições de temperaturas estáveis quando possível, né? Rodrigo, mas por que isso? Por que, dando uma lubrificada aqui na garganta, bom, alterações extremas de temperatura, elas podem afetar negativamente a qualidade das impressões digitais. Pode também causar sua degradação. Então, quando tiver em trânsito essa evidência, a gente evita deixar ela exposta ao sol, temperatura muito baixa, ou dentro de um veículo quente por períodos prolongados, tá? Então, lembra que eu falei que a temperatura pode influenciar no pó? Então, pode causar um dano, tá? Também é importante durante o transporte a evidência ser resguardada contra movimentos abruptos que possam danificar as impressões, né? Por exemplo, se a evidência for transportada por um veículo, a gente precisa assegurar que ela esteja devidamente acondicionada para evitar movimentos excessivos decorrentes de freadas, curvas bruscas, né? Então, quem nunca esteve no lado passageiro de um carro e de repente alguém fez uma curva, o motorista fez uma curva com tudo e todo mundo vai para o lado oposto, né? Então, isso não pode acontecer quando a gente fala de perícia, tá? Todo cuidado é fundamental para garantir que as impressões digitais coletadas cheguem intactas e viáveis, né, para análise do laboratório. E com isso a gente maximiza as chances de conseguir informações valiosas para aquela investigação. Agora, calouros, que a gente já passou por tudo isso, eu vou falar de um caso para vocês que aconteceu em 2005. Uma agência central foi assaltada em um crime que foi conhecido mundialmente, tá? E se você pesquisar no Google, você vai ver várias reportagens disso, tá? E nesse assalto, os criminosos conseguiram levar uma quantidade, né, considerável de dinheiro, depois de cavar um túnel partindo de uma casa alugada. Então a gente vai entender agora como a preservação das evidências foi importante nesse caso. Primeiramente, ao chegar na cena do crime, os investigadores encontraram aquela agência, né, aparentemente intacta. Então eles tiveram que fazer uma análise mais profunda do local e essa análise revelou essa existência do túnel e, consequentemente, né, a maneira incomum com a qual o crime foi executado. As impressões digitais, elas foram muito importantes nessa análise, né? Durante a inspeção que eles fizeram, foi encontrado um par de luvas. Mesmo que o uso de luvas seja um método comum para evitar deixar impressões digitais, os criminosos eles não contavam com a possibilidade de deixar outras evidências na luva, né? Como resíduos de suor, resíduos de pele, que poderiam ser coletados e analisados. Então, a primeira etapa ali foi a coleta dessas luvas com cuidado, evitando a degradação de qualquer possível evidência, tá? A seguir, as luvas elas foram embaladas individualmente, colocaram lá em saco de papel, né, para evitar a contaminação entre elas, tem mais esse detalhe também. E aí eles foram anotando todos os detalhes pertinentes, local e hora da coleta, nome do investigador responsável, descrição dos itens,
As luvas, então, elas foram transportadas em uma caixa resistente para o laboratório forense, que já minimizou qualquer possibilidade delas serem danificadas durante o transporte. No laboratório, elas foram armazenadas em condições ambientais controladas até que a análise pudesse ser realizada, tá? E aí a análise inicial dessas luvas não revelou impressões digitais úteis. Lembra que eu falei que na vida real as digitais elas não ficam bonitinhas, né? Elas ficam com rastro, às vezes é só um pedaço de uma digital que tem, beleza? Só que a análise de DNA a partir das amostras de pele e suor encontradas nas luvas resultou numa correspondência positiva com o suspeito já conhecido da polícia. Então, a análise do solo encontrado no túnel e nas luvas mostrou a correspondência com o solo da região de uma propriedade recentemente alugada, o que levou a mais pistas sobre a identidade dos criminosos. Então isso mostra, né, pra gente a importância crucial da preservação e análise adequada dessas evidências. Mesmo que em casos em que pareça ter poucas pistas óbvias, a coleta cuidadosa, o manuseio e a análise dessas evidências pode revelar informações valiosas que levam à resolução de um caso, né? Quem diria que ia ser possível saber a localização da casa que foi alugada através de uma simples análise, né, de um DNA de uma luva? Então, a preservação, de fato, ela é uma coisa ímpar dentro do mundo forense, beleza? Bom, calouros, nós estamos aí chegando a quase 1 hora de aula novamente, então nós daremos continuidade a esse conteúdo amanhã com as práticas mais profundas em papiloscopia, né, voltadas à a necropapiloscopia. Então, só dando um recado rápido aqui, ainda dá tempo de você adquirir o seu certificado do curso de papiloscopia forense. Então, meu time vai colocar em algum lugar aí da tela um link para você conseguir ter acesso. Lembrando que também é enviado o acesso lá no grupo de alunos do WhatsApp que você já está participando, e aqui também vai ter algum link fixado facilmente aí para que você consiga fazer a emissão do seu certificado, que tem um valor único de R$ 39,00. Então, conto com você para a aula de amanhã, que, olha, tá prometendo ser uma das melhores aulas dessa temporada aí de papiloscopia. É isso, calouros, conto contigo e a gente já vai mandar o material lá no grupo que você também está participando. Forte abraço e te vejo amanhã.